Você chegou no The Moon Show. E galera, no ano passado, 92,9 trilhões de dólares em volume de negociação circularam entre corretoras centralizadas e descentralizadas. E a maioria desses traders não tinha ideia do quanto a corretora deles estava realmente custando. Neste vídeo, vou detalhar tudo, CEX versus DEX lado a lado. Isso vai te mostrar exatamente qual corretora se adapta à sua operação. Então assista ao vídeo completo até o final e não se esqueça de deixar o seu joinha agora mesmo e se inscrever. Aqui está a verdadeira questão: quanto cada uma realmente custa e qual delas se adapta à sua operação. As corretoras centralizadas processaram 86,2 trilhões de dólares em volume de perpétuos em 2025 e as descentralizadas processaram 6,7 trilhões, um aumento de 346% em relação ao ano anterior. E por trás de ambos os números, cada posição que você abre carrega uma decisão estratégica sobre a corretora, e isso ou acumula seus custos ou trabalha a seu favor. Os traders que sabem qual usar e quando são os que calculam esse custo antes de abrir, não depois. Então, como funciona realmente uma corretora centralizada? Uma CEX custodia seu capital. A plataforma executa suas ordens, gerencia sua margem e define seu nível de liquidação. Tudo isso em seus servidores. Eles estão no controle. O que realmente acontece no momento em que você envia essa ordem? O mecanismo de execução que roda nos próprios servidores da corretora busca no livro de ofertas uma contraparte ao seu preço. Quando uma correspondência é encontrada, a operação é executada em milissegundos, não em uma blockchain, mas em um servidor privado. Margem alocada, alavancagem aplicada, nível de liquidação definido. Mas qual preço realmente aciona sua liquidação? E por que nem sempre é o que você vê no gráfico? Esse é o preço de marcação, uma média ponderada do preço à vista nas principais corretoras simultaneamente: Bybit, Binance, OKX, Coinbase e Kraken. Mais estável do que o último preço negociado e o único número que o mecanismo de liquidação lê. É isso que evita que um pavio de 2 segundos te tire do jogo quando o mercado real nem se moveu. Mas entender o que aciona sua liquidação é apenas parte da equação de custo. A próxima peça é o spread, a diferença entre o melhor preço de compra disponível e o melhor preço de venda disponível. Em um par líquido como o BTC, ele permanece estreito. Em pares menos líquidos, ele se abre mais do que a própria taxa de negociação e ele te atinge na entrada e novamente na saída em cada operação. E quanto a quem paga mais e por quê? Um maker envia uma ordem limite que fica no livro de ofertas, adicionando liquidez e pagando menos. Um taker executa uma ordem existente, removendo liquidez e pagando mais porque consome o mercado em vez de construí-lo. Agora você sabe como funciona uma CEX. Se você quer negociar perpétuos de uma única conta, atualmente com 0 comissões com USDT que você já possui, acesse o link na descrição. Agora inverta isso. Como funciona realmente uma corretora descentralizada? Sua margem fica na sua carteira e um contrato inteligente controla tudo: a abertura, o financiamento, a liquidação e o fechamento. Tudo isso on-chain. Você assina a transação, o protocolo a processa on-chain e lá a operação é executada não em um servidor privado, mas em uma blockchain pública. Mas qual preço aciona a liquidação em um perpétuo de DEX e como isso é diferente de uma CEX? Em uma CEX, o preço de marcação é calculado nos próprios servidores da corretora. Em uma DEX, um oráculo externo, Chainlink, Pyth ou um feed proprietário traz o preço de referência on-chain. O oráculo atualiza em blocos, não em milissegundos. E em mercados de rápida movimentação, essa diferença importa mais quando a volatilidade atinge com mais força. E quanto às taxas de gás? Depende do protocolo. Em DEX baseadas em Ethereum, cada interação custa gás, variável pela congestão da rede. Em uma plataforma como a Hyperliquid, o gás é 0 porque ela roda em sua própria Layer 1. E essa é a parte que a maioria dos traders deixa passar. O impacto no preço não é uma taxa. É o que acontece com o próprio preço quando sua ordem é grande o suficiente para mover o mercado. Quando sua ordem consome a liquidez disponível em um nível de preço, o restante é executado a preços piores, como limpar uma prateleira no supermercado e pagar o preço de atacado pelo resto. Agora você sabe como uma DEX é construída.
E se você está querendo começar com cripto, nossa parceira BTCC atualmente permite que você compre cripto, negocie petróleo, ouro e commodities diretamente com cartão de crédito ou Apple Pay. Acesse o link na descrição. Agora você sabe como ambas as corretoras funcionam para a negociação de perpétuos, o modelo, a mecânica e as variáveis que rodam em cada posição de cada lado. Mas saber como cada uma funciona é apenas metade da história. É apenas metade. A outra metade é quanto cada uma realmente custa e como esse custo muda conforme o tamanho da sua posição aumenta. É isso que vamos detalhar a seguir. 4 variáveis determinam quanto uma posição perpétua realmente custa para você. Taxa, spread, impacto no preço e gas. Taxa é o que a corretora cobra para executar a operação. Spread é a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor de venda, e ele te atinge na entrada e novamente na saída. Impacto no preço é o que acontece com o próprio preço quando sua ordem é grande o suficiente para mover o mercado. E gas é o custo de rede para processar a transação on-chain. 0 em alguns protocolos, variável em outros. O impacto no preço, especificamente, é o que os traders chamam de slippage, o preço se movendo contra você devido ao tamanho da sua ordem. Desses 4, taxa e impacto no preço são os que podemos estimar antes de você abrir. Spread e gas variam com as condições do mercado e a congestão da rede. Você só saberá esses números na execução. Então, vamos fazer as contas do que podemos calcular. Considere uma ordem de taker de perpétuo de sol de 50 mil rolas. Uma CX cobra 0,055% sobre o valor nocional. Isso dá 27 rolas e 50. Uma DEX cobra 0,045%. Isso dá 22 rolas e 50. Em 50 mil dólares, a diferença de taxa pode ser de apenas 5 dólares. Então, de onde vem a real diferença de custo do impacto no preço? Ao contrário de uma taxa, ele não cobra o mesmo valor independentemente do tamanho. Ele aumenta à medida que sua ordem consome a liquidez disponível. Em uma CX, uma ordem grande é executada perto do preço que você viu, porque o livro de ofertas é profundo. Em uma DEX, com uma pool mais rasa, parte dessa ordem consome a profundidade disponível e o restante é executado a preços piores. Quanto maior a ordem, maior essa diferença. Acima de um certo tamanho, a profundidade do livro de ofertas importa mais do que a taxa nominal. Agora você sabe quanto cada corretora realmente custa, as variáveis, como elas escalam e onde o impacto no preço faz a real diferença. Antes de tomar essa decisão, você precisa conhecer os riscos estruturais de cada lado. Ambos os lados carregam risco estrutural. Do lado da CX, existem 3 riscos estruturais que vale a pena conhecer. O primeiro é a custódia. Quando você deposita margem em uma CX, esse capital fica com a plataforma, não com você. Corretoras centralizadas já sofreram invasões que resultaram em perdas superiores a $1 bilhão em um único incidente, o maior registrado de acordo com o The Block. Algumas cobriram as perdas. Nem toda corretora fará isso. O segundo é a execução sob carga. Em momentos de extrema volatilidade, picos de tráfego podem deixar uma CX lenta exatamente quando sua posição precisa ser gerenciada com mais rapidez. E se a plataforma ficar lenta ou cair, você não terá como agir sobre sua posição. O terceiro é a ADL e o acesso regulatório. ADL significa que a corretora pode reduzir sua posição lucrativa para cobrir posições insolventes do outro lado. E dependendo de onde você opera, os marcos regulatórios podem restringir seu acesso a certos produtos sem aviso prévio. Então, como é o lado da DEX? No lado da DEX, 3 riscos estruturais rodam em cada posição. O primeiro é o risco de contrato inteligente. Em julho de 2025, a GEX perdeu $42 milhões em uma exploração de contrato inteligente na Arbitrum, um dos 10 maiores hacks de cripto de 2025, de acordo com o The Block. O segundo é o risco de oráculo. Quando o feed de preços é atualizado em blocos e não em milissegundos, movimentos rápidos podem criar uma diferença entre o preço real e o que o oráculo relata. E essa diferença determina como sua posição se comporta sob pressão. O terceiro é o front-running. Em DEX, com mempools públicas, os bots podem ver sua ordem antes de ela ser executada, comprando antes de você, empurrando o preço para cima e vendendo de volta a um preço mais alto, fazendo com que você execute a preços piores do que o esperado. Entender os riscos estruturais de ambos os lados é o que permite que você se prepare antes de abrir e não reaja depois. Galera, é isso. Tamanho, custo e custódia. Essas são as 3 coisas que você precisa saber antes de escolher sua corretora. É assim que você sabe qual corretora se adapta à sua operação. Se você quer saber exatamente quanto custa manter uma posição de derivativos aberta e qual instrumento se adapta a qual operação, assista ao nosso vídeo Não Opere, Perpétuos ou Futuros, antes de assistir a este. O card está na tela.
E no próximo vídeo, detalhamos as 5 corretoras de derivativos de cripto que você pode usar em 2026 para que, quando a oportunidade surgir, você já saiba qual delas se adapta à sua operação. E não se esqueça de esmagar o botão de curtir e se inscrever agora mesmo. E também, não se esqueça de ir assistir a este vídeo, porque este vídeo bem aqui em cima vai mudar tudo o que você pensa sobre este assunto específico para o qual estou apontando agora. Então use seus dedos e clique no vídeo agora mesmo antes que seja tarde demais. Clique nele agora mesmo. Vejo você lá. Tchau, tchau.